caso é o Podemos 43. admitir as pessoas que estão aguardando no lobby? Pode deixar entrar, doutor João? Sim, perfeito. Então, retornando, o primeiro caso é o número MP 43-0161 000 1161/2022, dígito 9, número SEI 29-0001 0051179/2023, dígito 22, Promotoria de Justiça do Consumidor. Participante que está presencialmente aqui para sustentar é o doutor Francisco José Ribeiro, a parte interessada, o representante. O relator é o doutor José Carlos Mascari Bonilha. Pois não. Então, eu, dando início ao julgamento, passo a palavra para o doutor eminente relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Desculpa, doutor João, obrigado, senhor presidente. Desculpa, doutor Bonilha, posso só pedir para o advogado que está aqui presencialmente se dirigir à tribuna, assim ele fica já ali, depois ele faz... Perfeito. Por gentileza, o doutor advogado. Pois não, desculpa, doutor João. Imagino, tudo bem. Então, com a palavra, o nobre conselheiro, relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha, por gentileza. Muito obrigado, senhor presidente, pela palavra concedida, diante, evidentemente, da presença do ilustre advogado para sustentação oral. Eu vou, nessa primeira etapa, apenas proferir a leitura do relatório do meu voto. Trata-se de recurso interposto por Francisco José Ribeiro, desafiando o indeferimento de representação de sua própria lavra, que clamava pela atuação da Promotoria de Justiça de origem, sob o fundamento de que o ora recorrente contratou com Brumarrego, clínica odontológica, a realização de serviços odontológicos. Aduz que a clínica, por diversas vezes, marcou a cirurgia necessária e indicou os medicamentos que deveriam ser comprados para a realização do procedimento. No entanto, no dia da cirurgia, o procedimento e a consulta eram cancelados sem justificativa. Alegou estar sendo, entre aspas, extorquido e que estaria muito abalado com a situação. Da narrativa inicial, vislumbrou-se tratar-se de direito individual, a ser tutelado mediante ação proposta no juizado especial, razão pela qual se ordenou o indeferimento na origem, contra o qual se insurge o ora recorrente. Contudo, ad cautelam, ainda na origem, determinaram-se diligências, a fim de deixar a situação pormenorizadamente esclarecida. Assim, notificou-se a noticiada, a clínica, portanto, a apresentar informações, bem como se expediu ofício ao PROCON e ao Reclame Aqui, a fim de se verificar se havia reclamações de outros consumidores nesse sentido. O Reclame Aqui informou não constar em seu banco de dados nenhum registro da empresa noticiada. O PROCON, por seu turno, informou ter localizado apenas 2 registros em face da clínica, número insuficiente para caracterizar dispersão de lesados. A noticiada, a clínica odontológica, por seu turno, esclareceu que o autor da notícia de fato a contratou em 13 de janeiro de 2022 para a realização de tratamento odontológico, consistente na realização de implantes nas arcadas superior e inferior. O valor do tratamento foi fixado em R$10.000, sendo R$8.000 pagos no ato e o restante pagos parceladamente.
Ocorre que, após a realização de algumas fases do tratamento, o próprio paciente teria se insurgido contra a clínica em razão do tempo necessário para a cicatrização após os procedimentos cirúrgicos e recusando o pagamento do valor que ainda estava pendente. Além disso, em uma das ocasiões em que se dirigiu à clínica, teve uma, entre aspas, síncope emocional e destruiu vários objetos da clínica, tendo que ser contido pela polícia militar. Após esse episódio, a clínica concluiu o procedimento contratado, embora o noticiante, ora recorrente, não tenha honrado o pagamento devido. Diante disso, a representação foi indeferida por falta de lesão a interesse difuso ou coletivo. É a síntese do necessário. Eu devolvo, portanto, a palavra à presidência. Muito obrigado, doutor Bonilha. Em seguida, passo a palavra ao ilustre advogado para sua sustentação oral, doutor Francisco José Ribeiro. Por gentileza. Então, eu posso falar, por gentileza? O que aconteceu, eu não sabia, eu tinha feito um orçamento em outra clínica, mas pela conversa que eles me abordaram, a pessoa da Sorriso, me abordaram e me deu uma proposta boa. E eu falei para eles que eles quisessem pegar o mesmo valor dos 10 mil que o outro tinha me cobrado, eu ia fazer lá, porque achei uma proposta bem bom, ele me atendeu muito bem quando me abordou. Só que eu fiz tudo direitinho o que eles me pediram, paguei, parcelei a parte, que eu não queria pagar à vista, mas como eles não fazem à vista, eu queria pagar à vista. Como eles não queriam pagar, receber à vista, eles me jogaram na financeira, que eu não trabalho com cartão, não trabalho com nada. Eles me jogou na financeira e eu fiquei pagando a prestação até quando completou o dia de pagar. Só que eles me deram um prazo de 6 meses para me dar o prosseguimento dos dentes, que eu sou uma pessoa pública, precisa conversar no meio do povo, e eu não tinha dente para... Então, eles falaram que com 6 meses me dava prosseguimento total. E eu confiei nele. Quando foi... Eles fizeram o primeiro e ficou enrolando a superior. E eu esperando, cobrando e adiando. Quando ele veio me dar superior, a inferior foi com 9 meses. E não falou da superior. Eu fui cobrar eles, depois que eles botaram a superior, está tudo dando choque aqui, cheio de buraco nos dentes, nos ferros de esporte. Não tem depoimento no dente, está tudo de... A língua está comendo o próprio ferro, a ponta de ferro de parafuso. E eu peguei, com a boa intenção, a gente é da roça, não tem maldade com ninguém. A gente vem de pessoas de direito, nós somos 18 irmãos, 8 mulheres, 10 homens, nós fomos criados com um prosseguimento de pai que corrige os seus filhos. Tudo que a gente vive hoje é através da responsabilidade que a gente tem de nosso pai. Então, o que o pai da gente ensinou, a gente ensina nossos filhos e as pessoas que estão ao nosso redor. A gente é uma pessoa que lida com gente. Não é justo eu prometer uma coisa para o senhor e eu não cumprir minha palavra. Minha palavra é sim ou não. Foi o que eu fiz com eles. Depois de 9 meses, eu cobrei, eles botaram duas meninas lá, dizendo que o prosseguimento já estava pronto, estava tudo pronto, e eu disse, não está. Eu fechei o negócio com vocês, com os 2 prosseguimentos, o inferior e o superior, e eu estou sem dente, eu estou morrendo engasgado, comendo de um liquidificador de 6 meses que vocês me prometeram.
6 meses vocês me prometeram para me dar meus dentes, para me comer. Eu estou com 1 ano e 6 meses, agora em maio vai fazer 1 ano e 6 meses, agora em abril vai 1 ano e 6 meses. E vocês não me fizeram prosseguimento nenhum. Estou com esse dedo aqui, que primeiro que eles me cobraram, está identificado em Rio de Ponto de Ferro, dando choque, dando tudo. E a inferior não ajuda com o que não tiver a superior, a inferior não ajuda a comer. Então, estou comendo um umidificador com 1 ano e meio comendo umidificador. Eu já encarreguei mais de 50 vezes, com espinha, com a coisa que a boca está mutilada em cima, esse dente aqui, ó, mutilado em cima, quando bate, escorrega para a garganta. Eu estou sendo analisado, eu tenho mais de toda pessoa lá da Sorrilha, que trabalha lá, que eu conheço, tudo está chorando, que foi um fiscal desse, um repórter, e foi procurar casa por casa, leva em casa da pessoa, e vou mostrar as pessoas que estão aleijadas por eles. E eu não quebrei nada lá. Pode procurar. Que tiver uma coisa quebrada, eu pago. Se tiver uma coisinha quebrada lá, que a cama firmou, eu pago. Eu não estou através de dinheiro. Eu estou através da sinceridade. Que a pessoa nunca deve fazer uma propaganda enganosa como eu estou fazendo lá. Tem muita gente chorando, mãe de família chorando. Tem uma senhora que ela veio um dente por 3 mil, vizinha minha, por 3 mil. E um canal. Quando chegou lá, o canal caiu, infeccionou. Uma pessoa humilde. Ela foi em outro lugar, foi lá e rejeitaram de fazer. Ela foi para outro lugar, foi pagar 3 mil para outra pessoa, saiu por 6 mil dentro. Uma pintura, um canal. E essa senhora pagou em outro lugar, pagou para outra, lá na Napa, com outra pessoa, e pagou mais 3 mil para outra, e perdeu esse dinheiro. Ela é humilde, não sabe nem conversar com as pessoas. Então, eles estão aproveitando esses tipos de pessoas. E que tiver eu peguei minha chapa, essa chapa aqui que está no meu bolso, que eu estou com 1 ano, e com a licença da vossa pessoa. Eu estou com 1 ano com essa chapa no bolso, ó, no bolso sem usar. Então, sem usar. Então, isso é um tratamento que está para nós. Né? Por tudo, eu sou mais conhecido, que eu não tenho estudo, eu nasci na roça, mas eu tenho sinceridade. Eu sou um homem sincero, eu devo sentar ninguém, eu tenho cartão de crédito. O que eu vivo o que eu tiver dinheiro, eu como. O que eu não tiver, eu não como. Eu não como. Eu criei minha família. Eu criei minha família com a dignidade, o jeito que meu pai criou. Eu não gosto de andar em lugar público, assim, criminando ninguém, não, que eu sou um evangelho. Eu não preciso de desonestidade de ninguém. Quem que for desonesto, problema de cada um. Eu não sou desonesto com ninguém. Meu pai me ensinou a ser um cidadão, não ser um malandro. Olha a situação que eu vivo. Ó. Eu peguei 10 mordagens. Eles fizeram 2 mordagens para dar assistência aqui, ó, para dar o protocolo, e não deram. Eu nunca recebi nenhuma. Eu nunca recebi nenhuma. Desculpa, gente, que eu estou... Desculpa. Mas eu não esperava passar por isto. E o que os outros estão passando. Que vocês arrumam uma pessoa, um repórter para mim lá em casa das pessoas, vocês vão ver a barbaridade que estão fazendo com o povo lá. Não tem ninguém satisfeito. Agora, a pessoa que diz que eu quebrei um parafuso, eu quebrei essa chapa, ó, peguei a chapa, joguei no balcão, fiquei nervoso mesmo, batei no balcão, falei, isso tem gente, não é obrigado você mostrar essa privacidade aí, um bocado de foto bonita, com dentro bonito, e o povo recebendo lixo na boca. Quando você dá palavra, com isso na boca. Isso é uma barbaridade para um ser humano. Não tem, até mudo fala lá, porque não aguenta a situação. Não tem um ser humano, por santo por vocês,
que não fala nada, porque ele machuca a pessoa. Ele pegou o dinheiro, botou a pessoa na financeira, não tem mais retorno e fica ignorando as pessoas. Isso é o prosseguimento da sorriso do novo bolso. Então, gente, me perdoa. Eu não tenho homem que não fica nervoso com a barbaridade que a gente está vendo lá. Olha a minha situação. 1 ano, 6 meses. Por 6 meses eu recebi uma dentadura, eu sou pulbo, eu converso com gente. E a pessoa faz uma barbaridade comigo. E eu falei com ele, gente, não faz isso comigo, não, que eu conheço todo mundo aqui, eu vou ajudar vocês, para vocês crescer. Como é que eu sou um empresário? E eu não cativo meus funcionários, nem cativo minha sinceridade para eu poder não crescer. Só ser burro demais, né? Desculpe, me desculpe pela minha sinceridade. Eu botar um negócio e não crescer? Oh, meu Deus. Eu acho que esse pessoal botou um açougue lá para poder destruir o povo. Doutor, me perdoa. Mas que eu estivesse falando mentira, que eu menti um menino aqui. O senhor pode me castigar, botar na cadeia 100 anos, que eu agradeço. A coisa que eu mais odeio no mundo é mentira. Ou uma pessoa como um advogado falar que eu quebrei alguma coisa lá, procura as camas lá. Nervoso eu fiquei. Eu não quebrei, foi a chave, bater a chave no balcão à vontade, mas eu não quebrei nada lá. Que alguém falou lá, que eu falei para eles que é uma vergonha a pessoa falar uma palavra e não cumprir, pode acreditar que é verdade. Mas outra coisa eu não falei, não. Eu cobrei meu direito. E esse sofrimento tem muita gente. O senhor arrumou uma pessoa, eu vou em casa e vou mostrar às pessoas que eles estão analisando. Tem mais de 5 pessoas que eu conheço. Chorando, pedindo socorro, e com vergonha de procurar assessoria pública, com vergonha de procurar a justiça. E ele não teve polícia, não. Eu mandei chamar a polícia, eles não chamaram, eu chamei a polícia não veio. Eu fui em Perus, aí eu liguei para a polícia disse que não vinha. Eu falei para a polícia, o que é que eu faço? Eu que disse, o que é que eu faço? A polícia disse, você vai lá na delegacia, tem um boletim de ocorrência aí, lá de Perus. Abre um boletim de ocorrência, procura o PROCON. Eu fui, mas minha filha, lá no todo, que pertence Lapa, Perus, todo lugar, e procurei aonde tem um PROCON, tem PROCON, mas não tem Gena. Não tem Gena de PROCON. Não existe Gena de PROCON. É para me ligar de noite, de madrugada, à noite eu ia tentar para ver que arrumar uma vaga. Para quem está com os seus dentes desse jeito aqui, eu vou ficar esperando 2 anos para um PROCON me ajudar. Aí eu fui, mas minha filha, para a rádio, para Record. E cheguei lá, eu falei com todo mundo lá, mas na televisão é uma coisa, mas na presença é outra. Eu não fui socorrido até hoje, até o sapo aí da Record, a minha filha falou da Record, falou que até hoje não foi atendido. Então, a concorrência é terrível. Então, foi que minha filha entrou no disco de denúncia, graças a Deus, que Deus abençoe cada um de vocês, que vocês me enxergaram. Que muito obrigado por você ter me enxergado com essa humilhação que eu estou recebendo. É a maior humilhação do mundo. É muita humilhação, gente. E esse povo quer fazer, fica enganando as coitadinhas, bobinho, a pessoa chorando, meu Deus. Minha sofrimento. Eu quero mastigar, não consegue.
Posso passar? Acho que já deu para entender. Também que eles alegam que fez tudo e não fez. Já deu para entender. João, acho que Pois não. Pois não. se eu quiser dar sequência. Então, acho que podemos dar sequência agora, devolvendo a palavra ao nobre relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Por gentileza, doutor Bonilha. Senhor presidente, colegas de colegiado, eu quero cumprimentar o ora recorrente pelo seu comparecimento pessoal e por sua disposição em sustentar a sua tese perante este seleto Conselho Superior, mas não consigo enxergar, nesse caso, uma dimensão difusa, coletiva, nem mesmo individual homogênea, que pudesse ser objeto de tutela por parte do Ministério Público. O que eu enxerguei foi eventual inadimplemento contratual, um contrato sinalagmático celebrado pelo recorrente, pela clínica, eventualmente descumprido. E isso tem um caráter individual que deve ser eventualmente dirimida essa controvérsia, e eu percebo que assumiu contorno dramático na situação e na perspectiva do ora recorrente. Isso é perceptível. Mas essa questão deve ser dirimida, a meu juízo, não por iniciativa ou mediação do Ministério Público, mas por uma ação judicial a ser promovida mediante a advocacia pública ou privada, conforme as condições financeiras do recorrente. Portanto, eu quero, antes de dar continuidade à leitura do meu voto, dizer que estou homologando o indeferimento ordenado na origem e negando, por conseguinte, provimento ao recurso apresentado, e o fiz nesses termos que passo a ler. Vislumbra-se nitidamente hipótese de situação específica e peculiar, versando sobre suposta lesão a interesse individual do ora recorrente. Averbe-se, porque relevante e oportuno, que não há dimensão coletiva dos fatos aqui noticiados, na medida em que o dano relatado não se insere no conceito de interesse ou direito individual homogêneo, haja vista que, das diligências preliminares requisitadas, não se apurou qualquer registro de ocorrências similares no Reclame Aqui, no PROCON há apenas 2, e tampouco no Sistema Integrado da Promotoria de Justiça do Consumidor, constatação que em si já se mostra suficiente a afastar a atuação do parquê. Como se sabe, a atuação do Ministério Público, oficiante em benefício do consumidor, ocorre em hipóteses de defesa de interesses difusos e coletivos, transindividuais e indivisíveis, ou coletivos lato sensu decorrentes de uma origem comum, o que se convencionou chamar de individuais homogêneos. Diante disso, claro, resulta que não basta a notícia de eventual violação às regras que regem as relações de consumo para que se apresente pertinente a atuação da Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor, na medida em que a legitimidade do Ministério Público depende da existência de lesão expressiva para a coletividade, como nos casos em que há extraordinária dispersão dos lesados, ou ainda aqueles que digam respeito a interesses e direitos sociais relevantes, como saúde e educação, como muito bem pontuado pelo zeloso promotor de justiça atuante na origem. O Ministério Público não tutela interesses genuinamente privados sem qualquer relevância social. Assevere-se que, não obstante envolva serviço odontológico e a alegação de abalo emocional do paciente, ora recorrente,
O caso em análise se limita à divergência ao modo de cumprimento do contrato, observância de orientações quanto ao prazo de cicatrização, bem como a posterior arrependimento ao preço ajustado, e não ao direito à saúde em si, este sim inserido no rol de atribuições do parquê, de ser observado que o serviço odontológico contratado foi efetivamente cumprido, embora sua contrapartida financeira ajustada? Não. Em seu recurso, o noticiante alega que, com vistas a dar continuidade ao tratamento, fez a opção por reter parte do pagamento. Essa situação sugere a contratação de advogado, público ou particular, para postular a resguardo de seus direitos supostamente lesados, a defesa dos seus interesses. Trata-se, pois, de direito contratual puro e simples, a ser discutido no âmbito individual, inexistente justa causa para a instauração de procedimento investigatório na esfera de atuação do membro do Ministério Público. Diante disso, pelo meu voto, nego o provimento ao recurso apresentado e mantenho, por conseguinte, o bem lançado em deferimento determinado na origem pelo digno membro do parquê. É assim como voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Eu indago se alguém deseja se manifestar ou se podemos passar à votação. Surgiram algumas dúvidas, eu gostaria de saber se o conselheiro Bonilha poderia me esclarecer. Em sustentação oral aqui do representante, ele disse que ele fez um boletim de ocorrências, e ele também se manifestou no sentido de que há ano e meio ele está sem a prótese dentária, e isso, pelo indicado por ele, tem gerado problema de mastigação. Então, eu pergunto para o doutor Bonilha se existe esse BO de eventual lesões corporais havidas por esse tratamento médico, odontológico, nos autos, e se não houver, a minha sugestão seria no sentido de encaminharmos o existente para o DIP, para a instauração de um inquérito policial para investigar eventuais lesões corporais sofridas por esse tratamento odontológico, que ele disse ter sofrido, ele disse que outras pessoas também sofreram. Gostaria de indagar do doutor Bonilha se há esse tipo de documento nos autos. Não, o que há nos autos é a notícia do comparecimento da Polícia Militar, solicitada que foi por representantes da clínica odontológica, em razão de uma, aspas, síncope emocional que teria acometido o ora recorrente. Essa é uma notícia concreta dos autos. Se disso resultou a lavratura de boletim de ocorrência, não há essa notícia no procedimento. Mas se também isso aconteceu, ainda considero no campo, na esfera do interesse individual, eventualmente criminal, nada passível de tutela no âmbito da Promotoria de Justiça do Consumidor. Doutor Bonilha. Muito obrigado, doutor Bonilha. Doutor Antônio Calil Filho pediu a palavra. Por gentileza, doutor Antônio Calil. Por gentileza, também é uma dúvida que surgiu, porque parece que durante a fala do interessado, ele mencionou que ele conhece outras 5 pessoas que teriam tido atendimento nessa mesma clínica e também estariam enfrentando problemas com relação ao tratamento. Então, gostaria de saber se tem essa informação nos autos, se isso é um fato novo ou se ele chegou a ser ouvido no inquérito na representação. Não, nenhuma notícia que vá além da eventual lesão ao interesse do ora recorrente. No PROCON há 2 registros, no site Reclame Aqui nenhum, e no Sistema Integrado da Promotoria de Justiça nenhum outro precedente. Nada foi além da notícia de que o ora recorrente teria tido esse descumprimento contratual com a clínica. Muito obrigado. Doutor Calil, quer complementar? Não, só agradecer a informação. Obrigado. Obrigado. Em seguida, passo a palavra ao doutor Saad Maslu. Por gentileza, doutor Saad. Muito obrigado, senhor presidente. Eu ouvi, fiquei bastante sensibilizado com a manifestação do seu Francisco José Ribeiro. É um drama na vida dele, realmente, isso não tem dúvida, mas realmente não tem como
discordar do excelente voto do Dr. Bonilha, porque o fato é que não há repercussão social, que é um dos requisitos para a atuação da promotoria do consumidor. Então, ainda que existisse mais 2, 3, 4, a promotoria tem que analisar e atuar se tiver uma repercussão social, não é? E isso não acontece. Falta, portanto, um dos requisitos. E eu quero dizer também que, conforme colocado aí pelo seu Francisco, a questão aqui colocada desse jeito que ele se manifestou aqui, se falou muito bem aqui para nós, ele pode procurar um advogado, ou, se ele não tiver dinheiro, não tiver condições, ele pode procurar a defensoria pública local. Ou, se não tiver defensoria pública local, ele pode se dirigir ao fórum e se dirigir ao promotor no atendimento ao público, ou mesmo ao juiz, que vai indicar um advogado dativo para entrar com uma ação para ele. Entra com uma ação, inclusive, por danos morais, né? Então, pelo que eu entendi, é isso. Mas o Ministério Público fica de mãos amarradas. Ainda que o promotor entrasse com uma ação para um caso desse, o juiz não ia aceitar. Ele ia dizer que o promotor não tem legitimidade e não pode entrar com a ação porque não tem repercussão social. Então, o mais rápido, o mais aconselhável para o seu Francisco é ele procurar urgentemente a Defensoria Pública, um advogado, e já entrar logo com a ação. Junta os documentos que tem e entra com a ação. Não perca tempo, não. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Saad. Passo a palavra ao nobre conselheiro, doutor Pedro de Jesus Juliotti. Senhor Francisco, em outras palavras, nós aqui reconhecemos a sua sinceridade, a sua honestidade, reconhecemos que o senhor está passando um problema terrível, mas aqui nós não estamos autorizados a resolver o seu problema. Como meus colegas disseram, o senhor tem que procurar um advogado ou a Defensoria Pública, porque aqui todos nós gostaríamos de resolver o seu problema, estamos profundamente sensibilizados com a sua presença, com a sua sinceridade, com a sua honestidade, mas aqui nós não podemos, gostaríamos mesmo de auxiliá-lo. Por isso, como já disse meus colegas, procure urgentemente um advogado ou a Defensoria Pública, porque, lamentavelmente, nós aqui, infelizmente, não podemos auxiliá-lo, embora reconheçamos o seu problema. Tá bom, senhor Francisco? Muito obrigado, doutor Juliotti. Podemos passar à votação? Sim. Então, doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Senhor presidente, eu quero cumprimentar o eminente conselheiro relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha, pela excelência do voto, e eu o acompanho. Muito obrigado. Doutor Antônio Calil Filho, por gentileza. Eu também voto com o relator, não tem como discordar do posicionamento. Muito obrigado. Doutor Jurandir Norberto Marsura, por gentileza. Eu voto com o relator, cumprimentando pela excelência do voto. Muito obrigado. Doutora Tatiana Vigiane Bicudo, por gentileza. Também concordo com a homologação do arquivamento, com a sugestão de encaminhamento de peças ao DIPO para eventual análise de lesão corporal culposa, pela perda da mastigação que o recorrente alega ter sofrido mais de 1 ano e meio. Muito obrigado, doutora Tatiana. Por gentileza, doutor Saad Maslum. Senhor presidente, eu voto com o relator, excelente voto, mas não me parece que seja o caso de expedir ofício ao DIPO. Nós não temos elementos, isso deve ser feito de forma documental, algum laudo, alguma coisa, um início de prova. Eu acredito que nós não temos elementos para encaminhar cópias ao DIPO. Então, dessa parte, com todo respeito à doutora Tatiana, eu discordo. Muito obrigado, doutor Saad Maslum. Doutor Pedro de Jesus Juliotti, por gentileza. Eu gostaria de discordar do conselheiro relator, mas, nesse caso, infelizmente, não há. Né? O voto dele é preciso e não há como discordar do brilhante voto do doutor relator. Muito obrigado, doutor Pedro Juliotti. Eu também, respeitando a
as palavras, a sustentação do senhor Francisco José Ribeiro, entendendo os problemas que ele atravessa, mas juridicamente não há como discordar do brilhante voto do nobre relator, doutor José Carlos Mascari Bonilha. E também eu acredito que a observação, não sei se a doutora Tatiana sustenta, me parece que seria cabível Ainda que seja indeferido, eu gostaria de sustentar e que Pois constasse não. na deliberação, por favor. Pois não, eu então acompanho a doutora Tatiana também nessa ponderação, nessa sugestão de envio ao DIPO. Senhor presidente, por- pela ordem, como ela propôs isso depois que eu votei, eu gostaria de Pois não. aderir a essa proposição também. Pois não. Eu Pois não, Senhor doutor presidente, Calil. muito meu voto. eu gostaria Pois de não, aderir também, eu não vejo nenhum prejuízo que se encaminhe ao promotor criminal e ele analise. Eu também gostaria de aderir. Pois não, doutor Solidariedade Gilhote. aí ao Está requerente. feita a votação, doutor Antônio Carlos da Ponte, com Senhor relação a presidente, esse... com todo respeito ao posicionamento da doutora Tatiana, me parece que não existem elementos mínimos aí a sugerir a ocorrência de indícios de qualquer tipo de infração, seja ela dolosa ou culposa. Nós estamos diante de uma questão que envolve inadimplemento contratual. Então, eu vou pedir vênia, doutora Tatiana, mas eu sou contrário à expedição desse ofício nos termos da proposição ou da defesa feita pelo doutor Saad Mazlum. Pois não. Doutor Jurandir Marsura, tem algum... Pois não. Obrigado, senhor presidente. Pois é, eu acho que precisaria ter prova da materialidade. Eu não sei se seria o caso de indagar para o senhor Francisco se ele tem lesões decorrentes disso aí, porque se não tiver prova, não adianta também, né? Sem prova da materialidade. Mas eu concordo com a proposta da doutora Tatiana. Só acho que poderia indagar para o senhor Francisco se realmente tem lesões ou não tem. Não sei se isso vai. Pois não. Bom, eu concordo, só para não. Eu concordo com a proposta da doutora Tatiana, e aí, se o promotor entender necessário, ele encaminha para a realização de exame de corpo de delitos. Pois não, doutor Jurandir. Bom, doutor Bonilha, tem algo a acrescentar? Ou mantenha como foi apresentado o voto? Sim, senhor presidente, eu confesso que após a análise dos autos eu não encontrei minimamente elementos que sugerissem o encaminhamento para a delegacia de polícia para a instauração de inquérito policial para o Ministério Público atuante na esfera criminal. O que eu vi com muita clareza foi um inadimplemento contratual que deve ser resolvido no campo dos interesses individuais. Some-se a isso o fato da Polícia Militar ter sido acionada e ter acorrido ao local por conta de uma instabilidade emocional que acometeu o hora recorrente e a pedido da clínica. A polícia esteve lá porque ele teria promovido algum dano, algo parecido, né? Claro que, em princípio, ninguém é contrário que se apure eventual prática criminosa, uma lesão corporal, ainda que na modalidade culposa. Ninguém, em sã consciência, ainda mais aqui, formados, juridicamente atuantes no Ministério Público, em princípio, ninguém é contrário a isso. Entretanto, não há o mínimo estribo nas provas amealhadas nesse procedimento que sugiram a existência de um crime para ser apurado. Portanto, com todas as vênias, eu mantenho o meu voto na sua integralidade, sem que haja qualquer encaminhamento por parte deste conselho, aliás, para o DIPO. É claro, se o comparecente, o hora recorrente, tiver advocacia pública ou privada e manejar uma ação individual, poderá também, a partir disso, de uma comprovação material agora solicitada, reclamada pelo conselheiro Jurandir, aparelhar uma solicitação de apuração também na esfera criminal. Mas, neste momento, diante do que há no procedimento, não enxergo o mínimo amparo para isso.
Pois não, doutor Para Bonilha. justificar a minha alegação, é porque se a sustentação do recorrente fizer parte do julgamento, eu entendo que o doutor Bonilha falou que documentalmente não existe. Porém, aqui ele disse que há mais de 1 ano e meio ele se encontra sem os dentes e só comendo com liquidificador. Então, me parece, com vários buracos na boca. Então, se a sustentação do recorrente integrar o julgado, entendo que há indício, sim, de um tratamento que causou lesões ao recorrente. É por isso que eu fiz nesse sentido, doutor Bonilha. Eu não conheço os autos, por isso que eu perguntei para o senhor, do BO, mas, assim, a minha fala foi feita com base no que o recorrente apresentou aqui oralmente, no sentido de que não foi feito o tratamento, 1 ano e meio após ele encontra-se sem conseguir mastigar, né, tendo que comer papa e com vários buracos na boca. Então, com base nisso, me parece que o tratamento causou, por isso que eu acho que há indícios. Porém, se nós entendemos que a sustentação dele não integra o caso, daí, de fato, o senhor tem razão. Pois não. Doutor Antônio Carlos da Ponte, por gentileza. Senhor presidente, eu só queria fazer uma ponderação. Eu compreendo perfeitamente a preocupação da doutora Tatiana e penso que a sustentação oral, ela integra, sim, o julgamento em si. Só que há um detalhe aqui. Nós não podemos esquecer que também consta dos autos, pela leitura feita e pelo voto do eminente relator, que a suposta vítima, ela esteve na clínica e ali num surto ela destruiu parte das coisas que ali se encontravam, tanto que a polícia militar foi acionada. Então, acho que é uma situação que fica muito complicada para o Conselho Superior solicitar a extração de cópias e encaminhamento ao DIPO, que vai soar como uma espécie de requisição. O ideal, em meu sentir, e eu quero aqui deixar bem claro que eu respeito o posicionamento em contrário, é que por intermédio de uma ação que seja proposta, aonde sejam respeitados o contraditório, evidentemente, e a prova produzida ali possa ou não ensejar por parte do interessado um requerimento buscando a instauração de inquérito policial. Agora, o Conselho deliberar nesse sentido, ouvindo apenas a versão daquele que fez a sustentação oral, sem contar também com a versão do responsável pela clínica, que, pelo que foi colocado aqui, suportou danos de natureza material, me parece algo um tanto quanto temerário. Eu não questiono aqui o sofrimento, eu não questiono a situação que foi colocada, mas fico muito preocupado, porque nós não ouvimos a parte contrária. Então, me parece que o voto do Dr. Bonilha, em meu sentir, é o que faz a avaliação mais acertada, mais correta da questão controvertida. E sem dizer que nós, Conselho, já estaria, de uma certa forma, pendendo para um dos lados, já assumindo que um dos lados tem razão, e nós não ouvimos a parte contrária. E alegação, falar, isso não é materialidade. Materialidade, sobretudo em que se refere a lesões corporais, é outra coisa. Ele dizer, isso não é materialidade, isso é uma prova testemunhal, um indício, mas o fato é que não há materialidade. E 2, como bem colocado pelo Dr. Ponte, nós vamos estar requisitando inquérito com base em alegação de apenas uma das partes, estaremos pendendo para um lado e, mais, pior, estaremos requisitando inquérito, o encaminhamento de cópias prestadas do inquérito contra uma empresa, contra os donos de uma empresa que sequer sabemos, sequer ouvimos. Olha só que situação, né? Então, eu acho que tudo demanda, tudo aconselha que se aguarde, volta para lá, o seu Francisco vai fazer, vai contratar o advogado, defensor público, vai olhar aquela documentação, vai mandar, provavelmente vai fazer um laudo, alguma coisa ainda que seja algo superficial, mas um parecer de um médico, e que ele tem um indício de prova, ó, aqui está errado mesmo, aqui fez isso, aconteceu, e manda para a delegacia. Agora nós não temos nada. Vamos requisitar um inquérito contra alguém? Este conselho, desculpe. Doutor Saad, então, Vossa Excelência mantém apenas o voto do doutor Bonilha, excluindo a observação e a sugestão da doutora Tatiana. Sim.
Bom, Doutor então Saad, me só parece que esclarecendo, eu não solicitei requisição de inquérito, só encaminhamento de cópias para ver se não seria o caso. Vai ouvir o promotor natural e tudo mais. Há indícios de que houve uma negligência que deu causa a isso. Porém, eu não pedi a instauração de inquérito, nem o indiciamento, mas o esclarecimento. Enfim, só para esclarecer o meu ponto de vista. Pois não, doutora Tatiana. A mim me parece também que a cabal apuração a ser feita pela polícia vai realmente elucidar o caso. Mas, enfim, eu acho que doutor Saad Mazlum deseja falar? Não, eu Não, acho acho que que fala. esqueci de baixar a mão. Pera um Ah, pouquinho. não, pois não. Pronto, já. Me parece que, por unanimidade, foi aprovado o voto do doutor José Carlos Mascari Bonilha, mas alguns dos conselheiros concordaram e aprovaram a sugestão, a proposta da doutora Tatiana Bicudo. Quantos conselheiros sugeriram, doutor, acompanharam a senhora? Vossa Excelência. O doutor Ponte está com a palavra, doutor. Pois não, doutor Carlos da Ponte. Eu só queria fazer mais um acréscimo aqui. Eu não quero polemizar de forma alguma, mas nós estamos adotando uma posição que me parece muito gravosa, não é? Esse consultório médico ele está sendo condenado sem direito à manifestação. Isso dentro da honra profissional de alguém que é vinculado à área da odontologia, pertence ou não a uma empresa, uma sociedade, isso traz efeitos nefastos quando nós não temos nenhum elemento. Isso tem que ser objeto de delação probatória. E ele pode, o próprio ofendido, pode requerer a instauração de inquérito policial. Aliás, já deveria tê-lo feito, não é? Agora, o conselho encaminhar cópias, eu acho, com todo respeito, que nós estamos ingressando aqui num campo que me parece um campo um tanto quanto perigoso, produzindo consequências que me parecem nefastas em relação a um profissional que, diga-se de passagem, ele não foi ouvido. Nós ouvimos única e tão somente a versão de uma pessoa que se diz atingida por um tratamento que não foi exitoso, mas que os fatos tomaram por base o quê? O acionamento por parte do representante da clínica dentro de um surto que ele teve nessa clínica com destruição do patrimônio. Isso não tem sentido, com todo respeito. Então, acho que nós temos que ter cuidado com esse tipo de encaminhamento. Então, eu quero registrar aqui que eu sou favorável ao voto do eminente relator, do Dr. Bonilha, e sou absolutamente contrário ao encaminhamento de peças para que seja instaurado eventual inquérito policial. Me parece que os pontos de vista já foram suficientemente debatidos e votados, não é? Então, me parece que seria o caso de se saber o resultado, doutora Tatiana, por gentileza. Pois não. Votaram contra a proposta de encaminhamento o doutor Saad, o doutor Ponte, o doutor Bonilha, doutor Jurandir, o senhor votou contra também? Não, votei pelo encaminhamento. Então votaram contra o doutor Saad, o doutor Ponte e o doutor Bonilha. A favor do encaminhamento votamos eu, o doutor Jurandir, o doutor Calil, o doutor Juliotti e o senhor, doutor João. Então, me parece que, por unanimidade, foi aprovado o voto do doutor José Carlos Mascari Bonilha, porém, com a aprovação da maioria, por maioria de votos, da sugestão da eminente conselheira, doutora Tatiana Bicudo. Parece que o resultado é esse. Podemos passar ao próximo sustentação do presencial, doutora Tatiana? A próxima sustentação presencial, que seria da Tessa, ela não compareceu. Não compareceu. E ela não pediu para fazer virtualmente, então nem foi encaminhado o link, seria presencialmente. E nesse caso, não houve o destaque por parte do doutor Saad. Então, não comparecendo à sustentação oral, eu acho que poderia retirar o caso de julgamento. Pois não. Agora, o próximo caso de pedido de sustentação oral, o senhor é o relator, doutor João, talvez tivesse que passar a presidência, então, ao doutor Jurandir. Pois não. Então, eu passo a presidência ao nobre, ilustre
conselheiro, doutor Jurandir Norberto Marfim. Por gentileza. Pois não. Então, esse próximo pedido de sustentação oral é o caso número MP 14-0695-0000-797/2022, dígito 6. O número 6 é o 29.0001-024-3785.2022, dígito 27. Promotoria de Justiça do Patrimônio Público Social, participante Cíntia Regina Clementino da Silva, parte interessado São Paulo Transportes S.A., SP Trans, relatoria do Dr. João Machado de Araújo Neto. Perfeito. Bom, com a palavra o eminente relator, doutor João Machado de Araújo Neto, para... esse é um caso de sustentação oral, doutora Tatiana? O pedido de sustentação oral e os participantes já estão presentes na sala. Perfeito. Então, com a palavra o eminente relator, doutor João Machado de Araújo Neto, para a leitura do relatório. Muito obrigado pela concessão da palavra, senhor presidente. O Ministério Público do Estado de São Paulo instaurou um inquérito civil destinado à apuração de possível lesão ao erário e a princípios constitucionais da administração pública, atribuíveis a Ricardo Luiz Reis Nunes, prefeito municipal de São Paulo, e Levi dos Santos Oliveira, diretor-presidente da São Paulo Transportes, SP Trans, decorrentes da decisão de proibição de inclusão ou compra de veículos movidos a óleo diesel para transporte público de passageiros e o impacto da referida determinação aos cofres públicos, fecha aspas, com repasses financeiros custeados pelo contribuinte paulistano e destinados aos subsídios pagos pela Prefeitura do município de São Paulo às empresas privadas operadoras do serviço de transporte coletivo por ônibus na cidade de São Paulo, sem a estrita observância das normas pertinentes ou a sua aplicação irregular, fecha aspas. Não se resignando, São Paulo Transportes S.A. e a Municipalidade de São Paulo interpuseram recurso alegando que, aspas, de relevo apontar que antes mesmo da promulgação da Lei Municipal número 16.802/18, o Ministério Público do Estado de São Paulo havia instaurado diversos procedimentos investigativos em que solicitou informações à SP Trans e à Prefeitura a respeito do cumprimento das metas da política de mudança do clima do município de São Paulo, bem como a inclusão de ônibus elétricos na frota, fecha aspas. 2, abre aspas, em todos os procedimentos, o parquê exigiu a renovação tecnológica e a adoção de tecnologias limpas no sistema de transporte, não se cogitando em nenhuma dessas oportunidades de, aspas, prejuízo ao erário, fecha aspas, ao se incrementar o investimento na redução de poluentes, fecha aspas. Aspas. 3. Em 2019, foram assinados os atuais contratos de concessão do serviço de transporte coletivo público de passageiros na cidade de São Paulo, com prazo de validade de 15 anos, em que estão previstas metas anuais de redução de poluentes, de forma gradual e homogênea, em consonância à Lei Municipal número 16.802/18. Não foi estabelecido em lei ou nos contratos qual será a exata tecnologia a ser utilizada, ficando as concessionárias livres para optarem pela melhor, considerando os aspectos ambiental, técnico-operacional e principalmente o financeiro, fecha aspas. Abre aspas novamente. Não há lugar para o entendimento de que eventual aumento de subsídios
para fazer frente à aquisição de veículos não poluentes possa representar dano ao erário. Trata-se, ao contrário, de correto gasto público na execução da política pública estabelecida. Fecha aspas. Abre aspas novamente, item 6. Por todo o aqui exposto, está demonstrada que a gestão do serviço de transporte coletivo público de passageiros no município de São Paulo tem percorrido o caminho orientado pela lei na busca pelo efetivo cumprimento de suas atribuições legais, não restando configurada a existência de lesão, ainda que potencial, ao interesse difuso ou coletivo tutelado pelo Ministério Público. Fecha aspas. Requerem a reconsideração da decisão de instaurar inquérito civil e, caso isso não ocorra, pleiteiam o encaminhamento do recurso para deliberação do Conselho Superior do Ministério Público. O doutor promotor de justiça manifestou-se no sentido da manutenção do trâmite do inquérito civil. Este é o relatório. Senhor presidente, está concluído o relatório. Obrigado, doutor João. Eu passo a palavra agora à doutora Cíntia Regina Clementino da Silva para sua sustentação oral. Boa tarde, Vossas Excelências, boa tarde, doutor presidente, boa tarde, doutor relator, que eu cumprimento em nome de todos os demais presentes. Eu vou passar a minha explanação inicial para o meu colega, doutor César, que vai iniciar e depois eu concluo. Me cumprimento o conselheiro presidente, todos os demais presentes. Queria começar nossa aqui a sustentação pontuando que o objeto desse presente inquérito civil, né, que é possível lesão ao erário e violação aos princípios da administração, ele também é objeto de numerosos outros procedimentos investigativos no âmbito do Ministério Público. Nós temos procedimentos na primeira e na quinta Promotoria do Meio Ambiente, na quinta, na sexta e na sétima Promotoria do Patrimônio Público e Social. Todas elas para verificar o cumprimento das metas de redução de poluentes e os impactos do cumprimento dessa meta sobre o erário público. E então, o que a gente quer deixar claro é que o nosso pedido da reconsideração da instauração do inquérito não vai, de forma alguma, no sentido de afastar o devido acompanhamento do Ministério Público sobre a aplicação das verbas públicas, mas no sentido de afastar o retrabalho e eventuais posicionamentos conflitantes. E um posicionamento conflitante, ao que nos parece, já aparece aqui na própria instauração do inquérito, porque todos os outros procedimentos ali que nós enumeramos, e outros que também apareceram desde que nós recorremos, vão no sentido de exigir o cumprimento dessas metas, e o cumprimento dessas metas só é possível com investimento. Agora, com esse presente inquérito, parte-se do pressuposto que o investimento para o cumprimento dessas metas seria um dano ao erário. Então, já tem aí um conflito do início que nós gostaríamos de resolver. Então, buscando os fundamentos para a instauração do inquérito e tentando tentar encontrar quais seriam esses princípios da administração que seriam violados, a gente identifica seria uma possível questão procedimental com relação à consulta ao Confrota, né? E uma outra questão com relação ao próprio o quanto de verbas públicas está sendo aplicado. E aí, vislumbrando essas duas possíveis preocupações do Ministério Público, é que a gente também gostaria de falar um pouco melhor. Sim, e aí só retomando, né, como foi bem sintetizado pelo nobre relator, a SP Trans nada mais está fazendo do que cumprindo a lei de política de mudança do clima, né, a lei 16.802, que impõe à administração, e especialmente a SP Trans,
de adotar o uso de tecnologias mais limpas, com a redução de 50% dos poluentes até 2028 e de 100% até 2038. Então, visando o cumprimento dessa obrigação, que é a redução do uso do diesel nos ônibus da frota, os contratos de concessão do sistema de transporte público municipal já prevê cláusula de que deverá haver a redução do uso do diesel e a adoção de uma tecnologia mais limpa pelas concessionárias ao longo de toda a execução do contrato. E aí, dentre as tecnologias existentes hoje no mercado, a única que se adequa perfeitamente e que cumpre os requisitos legais é o uso do ônibus elétrico. Então, como está bem exposto lá no nosso recurso, em todas as explicações, aos esclarecimentos que a SPTrans vem prestando em todos os outros procedimentos administrativos, em especial nessa portaria de inquérito civil, né? A gente sente, sim, que essa tecnologia nova, ela é mais custosa hoje, mas, por um outro lado, a gente também não pode deixar de mencionar que haverá um ganho elevado na saúde pública e no meio e do próprio meio ambiente como um todo, né? E isso tem um valor inestimável, como os doutores sabem, né? E também, como o meu colega Dr. César já mencionou aqui, a alegação que consta na portaria do inquérito civil de que não houve um referendo do Confrota, a gente precisa deixar bem claro, né, que o Confrota é o comitê gestor ligado à própria Secretaria de Transportes, não há um poder hierárquico, né, que submete qualquer apresentação, qualquer ato da SPTrans para o Confrota. E, mesmo assim, houve a apresentação de um cronograma que está previsto no contrato, é um cronograma de substituição da frota ao longo do contrato. Esse cronograma foi apresentado, sim, numa sessão pública perante o Confrota, então, esse comitê gestor também teve ciência de tudo isso, né? E aí, assim, só por fim, mas assim, sem concluir ainda, a gente entende que não há dano ao erário, né? Porque dos fatos narrados, a gente não denota a autoria de nenhum fato ilegal e também não há a gente não verifica a materialidade, a nenhuma lesão meta-individual. Doutor César, o senhor quer concluir? Sim, só para pontuar, ainda com relação ao Confrota, né, ao Conselho, que o acompanhamento do cumprimento da meta, né, da redução dos poluentes, os cronogramas que as concessionárias apresentam para substituir os seus veículos, tudo isso foi apresentado nas reuniões para o Confrota, isso também foi encaminhado para o Ministério Público, principalmente no Inquérito Civil 923 de 2015, que ainda está correndo. Ou seja, não foi o que eu acho que o portaria de inquérito dá a entender, é que essa proibição da inclusão de novos veículos a diesel seria uma surpresa que poderia ocasionar danos ao erário, mas de surpresa não se trata, é uma medida que já vem sendo acompanhada, como mencionado, em diversos procedimentos e noticiada diversas vezes para o Confrota. E também, por uma questão própria lógica disso, é que os veículos a diesel precisam sair do sistema e o primeiro marco da meta é 2028, com 50% de redução dos poluentes, principalmente de material particulado. E aí, como se reduz a emissão, como se cumpre esse cronograma, incluindo veículos a diesel no sistema? Parece que é uma coisa que conflita. E ainda assim, a preocupação com o erário, né, com o impacto para o erário que essa medida pode ter, só ressaltar que ainda não se teve gastos com esses veículos, ainda não teve desembolso do município com esses veículos, né? Essa é uma tecnologia nova, que, evidente, é mais cara e que exige investimentos, mas que o impacto disso a gente só vai saber quando a inclusão desses veículos começar a acontecer, quando a indústria começar a se acomodar, quando os preços surgirem. Então,
a gente entende que esse procedimento inquérito é justamente para verificar, né, esses possíveis impactos, mas no momento que a gente não existe muito o que apresentar, inclusive, em termos de gastos. Mas, como já ressaltado, tem vários procedimentos em que isso está sendo verificado. Então, o arquivamento deste inquérito, de forma alguma, vai impactar na atividade do Ministério Público, por isso a gente entende que, na verdade, a reconsideração da instauração só pode trazer benefícios, inclusive, para a própria atividade do parque. Muito obrigada. Obrigado. Então, dando sequência, eu devolvo a palavra ao eminente relator, doutor João Machado de Araújo Neto. Com a palavra, doutor João. Doutor João, o microfone. Perdão. Muito obrigado, senhor presidente. No mérito, o recurso não comporta acolhimento. Examinando-se os autos, não se encontra data vênia justificativa para o provimento do recurso. A finalidade do inquérito civil é bem delineada na lição de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, aspas. Como todo e qualquer instrumento investigatório, tem o inquérito civil por escopo a coleta de elementos demonstradores da ocorrência do ilícito e de sua autoria. Não se destina a uma exaustiva pesquisa de tais aspectos, mais adequada ao momento processual, cingindo-se antes à mera coleta de indícios. Fecha aspas. Improbidade administrativa, Emerson Garcia, Rogério Pacheco Alves, Saraiva Jur, 9ª edição, 2017, página 822. O inquérito civil representa importante ferramenta de apuração de elementos que propiciarão ao órgão do Ministério Público a proposição de ação civil pública ou o arquivamento do inquérito civil. É fundamental a colheita de dados informativos que permitam a formação de juízo apropriado a respeito dos fatos e da autoria. O desenrolar do procedimento antecede a instauração da ação civil pública. A possibilidade de se iniciar esta última repousa na existência de adminículos probatórios que viabilizem e justifiquem a instauração da ação civil pública. Seria prematuro, data vênia, encerrar-se neste momento a tramitação do procedimento. Afinal de contas, o representante do Ministério Público de primeira instância vislumbrou a necessidade e a viabilidade da abertura do inquérito civil. Os elementos reunidos nos autos não evidenciam que a iniciativa ministerial seja impertinente ou descabida. Com efeito, o ilustre promotor de justiça, Dr. Paulo Destro, salientou que Ricardo Luiz Reis Nunes, prefeito municipal de São Paulo, decidiu priorizar os ônibus elétricos, estabelecendo proibição para empresas de ônibus adquirirem novos veículos movidos a óleo diesel na cidade. Mais adiante, pontuou o Dr. Paulo Destro, aspas, nessas circunstâncias, evidenciado o interesse público, o aprofundamento da investigação é imprescindível para apurar possível prejuízo ao erário e a violação de princípios constitucionais da administração pública, como a legalidade e a transparência, além do impacto aos cofres públicos no que concerne aos gastos públicos, com a destinação de verbas públicas ou repasses financeiros do Tesouro Municipal, custeados pelo contribuinte paulistano aos subsídios, entre parênteses, dinheiro público, pagos pela Prefeitura do município de São Paulo às empresas privadas operadoras dos serviços de transporte coletivo por ônibus na cidade de São Paulo,
integrantes do sistema de transporte urbano de passageiros do município de São Paulo, sem a estrita observância das normas pertinentes ou a sua aplicação irregular. Fecha aspas. A ocorrência de ato de improbidade administrativa depende de apuração a ser levada a efeito no curso do inquérito civil. De acordo com o artigo 3º da Resolução número 1342/2021 do Colégio de Procuradores de Justiça, de 1º de julho de 2021, aspas, o inquérito civil é investigação administrativa de caráter inquisitorial, unilateral e facultativo, instaurado e presidido pelo Ministério Público e destinado a apurar a ocorrência de danos efetivos ou potenciais a direitos ou interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos ou outros que lhe incumba defender, servindo como preparação para o exercício das atribuições inerentes às suas funções institucionais, fecha aspas. Assim sendo, não se vislumbra a possibilidade, por hora, de encerramento deste inquérito civil. O voto, portanto, é pelo improvimento do recurso, devendo prosseguir o trâmite do inquérito civil instaurado. É esse o voto, senhor presidente. Muito obrigado, doutor João. Vamos passar em consulta se podemos passar à votação. Com a palavra o doutor Antônio Carlos da Ponte. Senhor presidente, eu gostaria de cumprimentar os ilustres advogados pela sustentação oral de excelência apresentada. Quero também cumprimentar o eminente relator, doutor João Machado de Araújo Neto, que bem apreciou a questão e foi preciso no seu voto. Eu parabenizo o doutor João e o acompanho no voto lançado. Obrigado, doutor da Ponte. Com a palavra, o doutor Antônio Calil Filho. Também cumprimento os nobres advogados pela objetividade da sustentação, mas acompanho o relator pela excelência do voto e o cumprimento pela excelência do voto. Obrigado. Obrigado, doutor Calil. Com a palavra, a doutora Tatiana Vigiane Bicudo. Cumprimento os advogados pela sustentação e cumprimento o relator pela excelência do voto, acompanhando na integralidade. Obrigado, doutora Tatiana. Com a palavra, doutor José Carlos Mascari Bonilha. Eu parabenizo também ambos os advogados pela sustentação oral, mas com todas as vênias acompanho integralmente o bem lançado voto do digno relator. Muito obrigado. Obrigado, doutor Bonilha. Com a palavra, o doutor Saad Maslum. Obrigado, senhor presidente. Eu quero também cumprimentar os eminentes advogados pela excelência da sustentação oral. Cumprimento também sua excelência, o relator, pelo excelente, brilhante voto. E gostaria também de acrescentar o seguinte, eu tive o cuidado também, como todos nós, aliás, temos, né, de olhar a portaria inaugural, de olhar a manifestação de manutenção, o despacho de sustentação, e o promotor, ele deixa bem claro o seguinte, que o inquérito é instaurado para apurar eventual responsabilização em virtude da decisão de proibição de inclusão ou compra de ônibus movidos a óleo diesel para o transporte público de passageiros e o impacto aos cofres públicos dessa determinação em possível lesão ao erário e sem transparência quanto aos subsídios, dinheiro público. Ou seja, aqui o promotor já detectou, não conseguiu verificar o cumprimento do princípio da transparência, ou ficou na dúvida, e o inquérito é justamente isso, para debelar eventuais dúvidas. Mais à frente, ele coloca o seguinte, a Municipalidade de São Paulo, através da Procuradoria-Geral do Município e da SP Trans, interpõe recurso com restauração e tal, e ele diz o seguinte, a Prefeitura do Município, através da SP Trans, sem observar, veja aqui ele afirma, sem observar o disposto no artigo 50, parágrafo 2º, da Lei Municipal número 16.802, de 2018, expediu pela Superintendência de Contratos do Sistema de Transporte, em 14 de outubro de 2022, uma carta circular,
comunicando às empresas de ônibus, concessionárias de serviço público, que fica proibida a inclusão de veículos movidos a óleo diesel no sistema de transporte coletivo público de passageiros na cidade de São Paulo, a partir de 17 de outubro de 2022. E ele acrescenta: não consta dessa circular da SP-Trans, informações sobre a eletrificação da frota ou critérios da decisão de proibição. Quais os critérios da decisão de proibição da inclusão de novos ônibus movidos a óleo diesel no sistema municipal das linhas da cidade de São Paulo? E acrescenta: a decisão expressa na carta circular, em discrepância com as atribuições elencadas no Estatuto Social da SP-Trans, ao proibir a inclusão de veículos movidos a óleo diesel no sistema de transporte coletivo de passageiros, a partir de 17 de outubro de 2022, não especifica o tipo ou modelo de ônibus movido a óleo diesel proibido e nem o cronograma específico de substituição por veículos de tecnologias mais limpas. E ele vai demonstrando também, de forma bastante detalhada, o porquê da instauração de inquérito para fazer essa investigação, esse levantamento. É até possível, como nós costumamos dizer aqui, que ao final das investigações o promotor chegue à conclusão que está tudo certo, está tudo correto, aqui foi feito isso, aqui houve uma alteração, é razoável, está de acordo com a lei, e é razoável, etc. Ou seja, o inquérito não é o estabelecimento de culpa, mas o promotor, ele precisa levantar informações, ele tem dúvidas, e cabe, sim, à SP-Trans levar essas questões ao promotor, atender o que ele precisa para sanar essa dúvida, e certamente o inquérito será arquivado, né? Desde que sanada todas essas dúvidas, esses esclarecimentos, o caminho natural é o arquivamento. O inquérito, como dizemos sempre aqui, é apenas para levantar informações e o promotor poder chegar a uma boa conclusão sobre o caso. Então, com essas considerações, eu mais uma vez homenageio o doutor João Machado pela excelência do voto e o acompanho. Muito obrigado. Obrigado, doutor Saad. Com a palavra, o doutor Pedro de Jesus Giuliotti. Obrigado, senhor presidente. Saúdo e parabenizo os jovens advogados que nos honram com a sua presença e objetiva manifestação nesse colegiado. Como já foi dito pelos meus colegas, o inquérito civil é mera investigação. Está em andamento e dependente de diligências. Não é atribuição de culpa, é apenas um procedimento em que o investigado terá todas as oportunidades de apresentar a sua versão. E nós, desse colegiado, não podemos entrar no mérito de uma investigação que está em andamento e, repito, dependente de diligências. O que nós fazemos aqui é analisemos apenas se há justa causa. E, neste caso, eu não tenho dúvidas em responder que há justa causa. Por isso, eu acompanho o excelente voto do doutor relator, novamente parabenizando os jovens advogados pela presença, pela honra da presença de vocês aqui no nosso colegiado. Obrigado, doutor Giuliotti. Eu também cumprimento os ilustres advogados presentes pela sustentação oral, pela clareza, pela objetividade, mas também acompanho o excelente voto do eminente relator, doutor João Machado de Araújo Neto, que então fica aprovado por unanimidade. Devolvo a palavra, então, ao doutor João, a presidência ao doutor João Machado. Muito obrigado, doutor João de Norberto Marsura. Eu indago, eu gostaria de suspender por 5 minutos improrrogáveis esta sessão, se houver concordância. Claro. Podemos? Sim. 5 minutos, no máximo. Ok. Muito obrigado. E aí seria o mesmo link? É o mesmo link. O mesmo link. Tá ótimo, então. Tá, muito obrigado. Então, nós permanecemos no mesmo link aqui. Pois não. Por 5 minutos. Muito obrigado, doutor. Obrigado, doutores, aí pela presença. Tem outro caso deles?